Estamos ao vivo! Começou o segundo dia da revolução do Departamento Fiscal. Você atualizado com a reforma tributária. Que bom ter você aqui. Que bom poder compartilhar conhecimento de verdade, prático, porque hoje é prático. Falando em conhecimento, o e-book que foi enviado para você, que e-book completo. É assim que nós trabalhamos dentro da Mentoria Maestria, levando conhecimento, levando material de apoio, levando ferramentas, levando o que você precisa para ser respeitado, para ser uma referência aí na sua região. Me fala aqui, o que você achou do nosso e-book da reforma tributária? Coloca aqui que eu quero saber se você já viu o seu e-book, já analisou, já viu como completo ele é. A nossa promessa, né, de levar conhecimento e entregar isso tudo nessa semana aqui da revolução do Departamento Fiscal. Lembrando, né, essa semana é muito boa, essa semana é incrível, eu estou entregando tudo que eu posso nesse tempo, mas tem sim o próximo passo, e o próximo passo, claro, é você se tornar um aluno da Mentoria Maestria. E isso vai acontecer na quinta-feira, eu vou te dar essa oportunidade, você vai poder fazer a sua inscrição, mas eu falo com você sobre isso lá na quinta-feira, tá bom? Beleza? A galera falando, muito bom o e-book, simplesmente perfeito, aê, muito bom, maravilhoso, já imprimi. Pessoal, leiam, não deixe guardado, mas use realmente, tá? Tem muita base legal. Você está aqui dentro dessa nossa essa revolução que vai mudar tudo, o SPED, agora não tem mais ICMS, agora vem a IBS no lugar, não tem ISS, aí tudo isso está mudando, a gente vai falar disso de novo, vou mostrar os detalhes e a gente vai para a prática fazendo o cálculo de uma empresa do Simples Nacional. Qual empresa? Um escritório de contabilidade. Vou te mostrar isso na prática hoje, calculando esse escritório e qual será o impacto dele na reforma tributária. De verdade, tem muitas pessoas aí que estariam pagando para fazer um curso só para ver quanto que daria o impacto lá dentro da sua empresa. E você está aqui fazendo um curso gratuito. Até porque fazer o da sua empresa é importante, mas o que vai dar mais valor para a sua carreira, onde você vai ser mais respeitado e valorizado, é quando você aprende a fazer para o próximo, né? Para o seu cliente. E é isso que você vai ver lá na quinta-feira, na aula mais importante de todas. Muito bom, muito bom. Ó, eu gosto de fazer isso aqui, eu gosto de fazer sempre, que é dar honra a quem merece honra, né? Ser grato aos nossos alunos. A gente tem mais de 65 mil alunos, palmas para a contabilidade no Brasil. São mais de 65 mil alunos treinados que investiram nas suas carreiras. Nós não temos nem noção da quantidade de alunos que a gente treinou no YouTube, mas os que já investiram, que fizeram a inscrição e pagaram pelo seu treinamento, são mais de 65 mil alunos e nós temos muito orgulho. São 10 anos ensinando, levando conhecimento sem contabiliez, né? Porque não dá, contabiliez não dá. E a gente sempre faz isso, que é honrar esses alunos. Então, se você é aluno de algum dos nossos treinamentos, da Mentoria Maestria e está aqui hoje, olha, seja muito bem-vindo, sinta-se abraçado e obrigado por estar investindo na sua carreira e nos permitir fazer isso aqui, né? Que é levar esse conhecimento. Você que ainda não é nosso aluno, fique tranquilo. Hoje fazem 3 Você vai ter essa oportunidade. Hoje fazem foi 3... Foi eu que errei. Calma. Você vai ter essa oportunidade. Fique tranquilo. Você vai ter essa oportunidade. Até porque, além disso, você vai conseguir essa oportunidade de entrar para a Mentoria Maestria. Tá bom? Legal? Tranquilo? Show? Muito bom. Vamos nessa. Vamos lá. Olha só. Aqui, hoje, estou te fazendo uma promessa. Promessa para hoje, tá? Rápida e rasteira. Hoje, você vai ter experiência prática, vou te mostrar na prática. Você vai estar atualizado com a legislação mais recente, Lei Complementar 214, é lei. Segurança, vai aprender com segurança, vai perder o medo de fazer cálculos, você vai entender como funciona. E a aula de hoje, ela é realmente uma aula mais puxada, é uma aula profunda. Eu não vim aqui para brincar, eu vim para entregar conhecimento. E ela realmente é avançada. Ah, professor, então vou embora. Sabe por quê? Porque eu ainda estou na faculdade. Eu vou do básico ao avançado e eu não deixo ninguém para trás. Todo mundo vai entender o que eu quero te mostrar hoje. Mas tem que estar no modo foco, tem que estar concentrado, tá? Beleza? Você vai também ter possibilidade de, com conhecimento, ser reconhecido aí na sua região. Vai conseguir prestar um serviço de qualidade e, claro, ser um profissional totalmente diferenciado. Beleza? Ó,
Essa aqui é a sua jornada aqui conosco, dentro da Mentoria Maestria, ó, dentro daqui da nossa revolução do Departamento Fiscal. Boa noite, sou Maestria. Ah, a galera da Maestria tá aí, show de bola. Muito bom, muito bom. Olha só, essa aqui é a sua jornada, tá? Conosco. A gente tem várias aulas mesmo dentro do Instagram, no YouTube, tá? A gente tem os nossos e-books gratuitos, onde você teve acesso ao nosso e-book gratuito. A gente tem um treinamento voltado só para a área fiscal, tá? E você está aqui na Revolução do Departamento Fiscal. Esse workshop que você está participando gratuito, mas o valor dele, pessoas já pagaram, R$ 697. O seu próximo passo natural é se tornar aluno da Mentoria Maestria. E para quem quer realmente acelerar o seu próprio escritório de contabilidade, a gente tem o nosso programa de aceleração Ignição Contábil, tá? Esses são os nossos passos aqui dentro da contabilidade no Brasil. Lembrando, no final da aula, se a gente bater aquela meta, vai ter uma meta no final, eu libero o material para vocês. O que é o material de hoje, tá? É um e-book completo da parte de hoje e também a planilha de cálculo, que eu vou mostrar a comparação para um escritório de contabilidade, antes da reforma e depois da reforma. Tem que ficar até o final e a gente tem que bater essa meta. Legal? Show de bola? E o certificado, professor? Tem certificado? Tem. Certificado é a cerejinha do bolo, tá? O que é o principal? É o conhecimento que você está tendo. Então, sim, tem certificado. Eu estou aqui para levar o melhor para você e você ainda vai sair comprovando isso, que é um certificado que é aceito na faculdade e também na empresa. Mas precisa assistir todas as aulas e precisa estar com todos os códigos, tá bom? Esse é o nosso combinado e o combinado não é caro. Bora lá, bora falar de reforma tributária. Me coloca na tela, por favor. Me coloca na tela, por favor. Eu preciso trazer este assunto aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, vamos então fazer algumas situações. A gente falou de muita coisa ontem, muita coisa. Jonathan, eu não peguei minha água, cara. Você pode pegar para mim, por favor? Eu falei de muitas coisas. Muitas, é verdade, porque eu falei de muitas coisas. Muitas coisas. E eu quero fazer um overview rápido para a gente poder colocar as situações que envolvem, tá? Todo mundo na mesma página. Vamos lá? Primeira coisa, tá? Nós falamos ontem que, por exemplo, o PIS, COFINS, o ICMS, o ISS, o IPI deixarão de existir. O IPI ainda vai ter alguma coisa de IPI, mas a maioria das situações do IPI vai deixar de existir. Obrigado, Jonathan. Muito obrigado, tá? Vão deixar de existir, tá? ISS, ICMS, que vai ser substituído pelo IBS, e o PIS, COFINS, o IPI, ou parte do IPI, que vai ser substituído pela CBS, ok? Essa história de esse tributo é para o Estado e esse tributo é para o município, isso também vai acabar. A gente está lá, inclusive mostrei isso lá dentro do nosso mapa mental, mas só para recapitular, o que a gente tem aqui, ó, por exemplo, nós temos situações, uniformidade de alíquota. A alíquota vai ser estabelecida e eu vou te mostrar como isso vai impactar no bolso, tá? No bolso do contador, vai impactar. E não é para você estar feliz com isso, não. Eu só estou te contando que você tem que saber. E você vai saber antes da maioria das pessoas, tá bom? O que mais? Agora, com a reforma tributária, não é mais para a origem o tributo, é para o destino. Como assim, professor? O ICMS é para a origem, o ISS é para a origem. Sempre sim, sempre, sempre, sempre. Lógico, tem a questão do DIFAL, tem a questão da substituição tributária, mas o ICMS é para a origem, assim como o ISS também. Lógico, tem as exceções à regra, mas lá na Lei Complementar 66 fala que é para a origem, artigo 3º. Então é a origem. Porém, com a reforma tributária muda tudo. Quando uma pessoa compra lá sei lá, em Salvador, comprou em Salvador uma mercadoria que veio de Brasília, lá o tributo vai ficar para Salvador, que é onde vai ser consumido, ou seja, onde vai ser utilizado aquele serviço ou aquela mercadoria. Isso muda também toda a situação. E a questão da não cumulatividade plena, a gente falou muito também, né? Essa questão da não cumulatividade plena. A primeira coisa que eu tive que fazer ontem foi provar que nós não temos essa não cumulatividade plena, como se aprende na faculdade. Aliás, a faculdade que ela é muito importante, a faculdade que é necessária, a faculdade que é fundamental, não estou falando nada disso, mas você sabe que esse assunto não dá para ter lá na faculdade, não estou falando isso aqui. Aqui você está sendo atualizado para o dia de hoje. Esse aqui é o tipo, a pessoa pergunta, esse carro é o quê? Ele é zero? Ele é de hoje, não é zero, é hoje, tá? É o que há de mais atual, você está se atualizando realmente em relação à reforma tributária. Legal? Beleza?
Vamos lá então, vamos falar das próximas situações. A gente falou de base de cálculo, né? O que não pode entrar na própria base, ele é por fora, ele não é por dentro, muda tudo também. ICMS, ISS, PIS e COFINS é por dentro, com a CBS e IBS vai ser por fora. Não vai ter mais os incentivos fiscais, isso é um ponto de atenção, você precisa analisar na sua região, nos seus clientes, se a sua região vai ser atingida ou se você vai ser atingido com a questão de algum cliente, tá? E também a legislação uniforme, isso aqui é a questão que mais faz todo sentido para se ter uma reforma tributária, que é deixar de ter aquela loucura, aquele manicômio tributário que nós vivemos hoje no Brasil. Porque hoje cada estado tem a sua própria legislação tributária, cada estado tem a sua própria alíquota, cada município tem a sua própria legislação tributária e cada município tem a sua alíquota. Apesar que existem as leis masters, né, as magnas, lá, digamos assim, a Lei Complementar 87, 1996, que é a Lei Candir, a Lei Complementar 116, isso ICMS e ISS, ainda assim cada estado legisla, com relação às isenções, aos benefícios fiscais, redução da base de cálculo, postergação do monotributo, tem várias situações. Isso morre, isso zera, porque agora tudo vai ficar na CBS e IBS, e esse ICMS e esse ISS deixa de existir. Tem lógico que tem, nós falamos disso ontem, quando acontece, vai começar em 2029, 30, 31, 32, em 33, 100% deixa de existir lá do ICMS e do ISS, ok? Overview rápido, já passamos por isso aqui. Vamos falar então sobre a questão que é mais importante para a aula de hoje, que é entender qual seria essa alíquota. O governo tem falado em 28%. Sim, é a maior alíquota do mundo. Pronto, supera. Vou até mostrar, tá aqui, tá no jornal, olha lá. O governo confirma que o imposto sobre consumo é de 27,97%, tá? Mais ou menos, né? 27,97%. É o outro. Mudança na Câmara, na alíquota, leva o IVA para 27,97%. Olha o outro. Brasil terá o IVA mais alto entre 124 países. Mudança na reforma tributária. Beleza. Com taxa de 28%, o Brasil pode ter o maior imposto do mundo sem arrecadar mais. Pronto. Tá aí. É isso. É isso. Tá bom? Ok? Não tem que discutir isso aqui. É pronto. É isso. Professor, isso é ruim, isso é ruim. Ok. Legal. Vamos só entender de maneira técnica para a gente poder executar. É lógico que não faz sentido ter uma alíquota tão alta, né? Deveria ser mais baixa, porém é o que está aí. Então, eu não vou ficar aqui discutindo, não vai mudar a lei, não vai mudar a lei. Isso não vai resolver para você ser mais respeitado e ser uma referência na frente do seu cliente, ok? Beleza? Pronto, vamos lá então. Vamos falar então, nós falamos ontem, mas aqui eu quero focar na parte do contador, nessa questão da alíquota reduzida, né? Nós temos lá, tanto na emenda constitucional, como também dentro lá da Lei Complementar 214, que fala sobre a alíquota reduzida para alguns setores. Um desses setores é justamente profissionais liberais. Profissionais liberais terão essa possibilidade, né, de poder ter uma alíquota reduzida. E qual que é a redução da alíquota? De 30%. Então a gente vai fazer aquele cálculo baseado que seria em torno de 28%. Profissionais liberais, advogados, odontólogos, psicólogos, contadores não vão ter lá 28% de alíquota efetiva na operação. Vai ser o quê? Efetiva não, né? Porque tem que ser alíquota nominal. Não vai ser os 28%, seria 28% menos os 30%. Ou seja, 70% da alíquota que vai ser estabelecida na reforma tributária. Tá? Legal? Tranquilo? Então, é 28%. Nós estamos trabalhando com 28%, porque já foi falado em vários lugares que seria em torno de 28%. Para contadores e outros profissionais liberais, aqueles mesmos profissionais que estão lá no artigo 714 do decreto 9580. Você está anotando? É muita informação que eu estou passando para você, tá? Decreto 9580 tem lá os profissionais que são, né, as atividades regulamentadas que entram aqui nessa possibilidade de redução de 30%. Legal, fiz um apanhadão e agora a gente começa a entender isso voltado para o contador. Agora é voltado para você, professor, eu estou na faculdade ainda, eu não preciso nem preocupar com isso. Precisa sim, com certeza você precisa. Professor, eu só trabalho como funcionário, eu tenho que preocupar? Claro que sim, isso afeta a atividade do contador. E mesmo que você ainda não tenha uma carteira de clientes, você pode ser que algum dia queira ter sua própria carteira de clientes. Pode ser que você não queira também, mas mesmo assim você tem que estar atualizado. Pensa bem, você que ainda não está no mercado de trabalho, ou você que vai participar, está no mercado, mas ainda vai participar de um processo de seleção. E você, lá dentro da entrevista,
você fala que você entende quando acontece algumas situações da reforma tributária. Hoje o ICMS é assim, com a IBS vai ser assado. Ou você chega e fala, não, eu sei que vai ter impactos verdadeiros na carga tributária do contador. Aí o contador na sua frente fala assim, como vai ser esse impacto na carga tributária? E você vai discorrer. Ah, não tem jeito. Essa pessoa que está te entrevistando não vai te olhar do mesmo jeito. Ele vai te olhar como alguém que sabe o que está falando, que realmente é diferenciado. Por isso que essa aula é tão importante. Boa, vamos lá. Ó, no Simples Nacional, a gente tem a situação. A reforma tributária... Jarmes, coloca de lado para mim, por favor. A reforma tributária, ela tem um papel, sim, preponderante, tá? Amanhã, inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças que estão acontecendo no imposto de renda, tá? Tanto na pessoa física e os impactos disso nas empresas. Amanhã, a aula de quarta-feira, é uma aula fundamental, uma aula importante, falar de imposto de renda da pessoa física, ainda mais nessa época a gente está, falar com os impactos que isso acontece tanto no sócio como na empresa. Amanhã é importante mais. Mas pensa na empresa do Simples. Ela não tem impacto direto dentro da reforma tributária. Não acabou o Simples Nacional, não tem nenhuma lei falando que o Simples Nacional vai acabar, nada disso. Mas nós temos lá na Constituição Federal, falando aqui, ó, tá aqui, ó, é facultado ao optante pelo regime único, ou seja, do Simples Nacional, nos termos estabelecidos, a hipótese que as parcelas relativas não serão cobradas pelo regime único. Quais parcelas relativas? Quais são essas parcelas? O que hoje a gente tem de PIS, COFINS, ICMS e ISS, PIS, COFINS, ISS, ICMS e o IPI, né? Esses 5 tributos vão deixar de existir de qualquer jeito, mas aí vão ser substituídos pela CBS e IBS, e ele vai poder optar, essa empresa do Simples vai poder optar para ficar com esse CBS e IBS por fora do Simples, ou seja, ele continua sendo do Simples, e lá no Simples ele vai pagar o imposto de renda, a contribuição social, a CPP, e é o que é CBS e IBS, que hoje é ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, fica por fora na operação. Tá entendendo? Eu estou indo bem organizado aqui para você entender. Metodologia, didática. Certo? Pronto. Professor, mas e... Tá bom. Então para que alguém vai ficar no Simples? Não vai começar, professor. Pensa bem. Ficou quase tudo de fora. A maioria ficou de fora. Só vai ficar imposto de renda, contribuição social e a CPP. Então, não é por aí, tá? Eu já vi vídeos das pessoas falando, o que o Simples vai acabar. Não é por aí. Porque o Simples tem uma vantagem enorme. Anexo 1, 2, 3 e 5, que é a questão da CPP por dentro da operação. As empresas que não são do Simples Nacional, e as do Anexo 4 também, para o bem da verdade, elas têm que recolher 20% sobre o valor da folha, né? 20% sobre o valor da folha. E as empresas do Simples, a não ser a Anexo 4, que não entra nessa regra, mas as empresas do Simples, Anexo 1, 2, 3 e 5, não recolhem esses 20%, mas recolhem dentro do faturamento. Então, em via de regra, isso é uma vantagem para a maioria das empresas. É por isso que, mesmo que com a reforma tributária, muitas empresas deixem a parte da CBS e IBS por fora, ainda assim faz sentido, ou fará sentido, ficar dentro do Simples Nacional na questão da CPP. E aí o imposto de renda e a contribuição social junto na operação. Entendeu isso aqui? Isso aqui, só isso aqui é aula. Aula é para você entender. Só isso aqui desmancha um monte de videozinho que você vê por aí falando. Não, já entendi, o professor Arthur me explicou e não faz sentido nenhum falar que o Simples vai acabar por esse motivo. Não tem nada hoje, nada, nem conversa, nada falando sobre o fim do Simples Nacional. Terrorismo total, e eu não gosto disso. Eu não suporto querer vender. Primeiro vende a tempestade, o problema, para depois vender a solução. Eu não faço isso. Eu estou aqui te mostrando, ensinando e depois no final eu te chamo para o próximo passo, tá? Não tem motivo nenhum para ficar fazendo terrorismo com você. Legal? Então aqui te dei base legal falando sobre que não é obrigado, que o Simples não vai acabar, mas existe essa possibilidade do Simples realmente poder optar para se tornar CBS e IBS por fora. A gente chama de regime especial, tá? E aí, dentro da legislação também, e aí, pode colocar, João, por favor. Dentro da legislação, nós temos lá, dentro do artigo 517 da Lei Complementar 214, de 2025 agora, lá fala que essa opção da empresa do Simples em optar por fazer o cálculo por dentro ou por fora, né? A CBS colocando ela dentro do Simples ou fora do Simples Nacional, CBS e IBS, ela vai ser feita 2 vezes.
2 vezes. E é por isso que na quinta-feira eu vou te ensinar a fazer um planejamento tributário comparativo. Comparativo, ok? É esse tipo de profissional que tem que se tornar. Um tributarista que sabe comparar o que vem por aí e mostra para o cliente aonde vai ser os impactos, ok? Hoje eu vou fazer um comparativo do contador. E aí dentro dessa artigo 517, lá fala assim, ó, parágrafo 11. A opção a que se refere o parágrafo 10 será exercida para os semestres iniciados em janeiro e julho. Olha só, 2 vezes por ano. Então, 2 vezes por ano, durante 2 vezes, vamos ter que fazer planejamento tributário para entender se compensa ou não compensa, calcular CBS e IBS por dentro e por fora. Ok? Lembrando que a opção não é em janeiro e julho, a opção ela é em setembro e abril, tá aí na sua tela aí, ó. Setembro e abril. Você opta em setembro para começar a valer em janeiro, você opta em abril para começar a valer em julho. Olha só a situação. Hoje, por exemplo, no Simples Nacional, a gente tem em novembro que fazer a opção todo ano. Em novembro a gente faz a opção se a gente quer regime de caixa ou regime de competência para a empresa do Simples. Em dezembro, a gente tem que fazer aquela correria, porque o cliente deixou de pagar as parcelas do Simples, a gente tem que ficar correndo para parcelar para ele, porque senão vai sair do Simples. Aí em dezembro não deu conta de parcelar, em janeiro a gente começa a correr louco de novo para poder parcelar para o cara, fazer o parcelamento, e aí a primeira vez é 5%, depois 10%, depois 20% e ele não tem dinheiro. Enfim, tá? Eu só estou te mostrando o que é a vida dentro do setor fiscal. Legal. Depois disso a gente tem que fazer a DEFIS do Simples Nacional. Então, tudo isso que eu estou te contando, a gente vai ter mais uma situação. Qual situação? Em setembro eu tenho que falar, prefiro ficar com a CBS ou IBS por dentro ou por fora? Aí você faz a conta e fala, não, vamos por dentro. Quando chegar lá em abril, tem que fazer a conta de novo. Por dentro ou por fora vai ficar? Por dentro que eu falo, gente, ó, é dentro do Simples e fora do Simples Nacional. Porque o cálculo da CBS vai ser por fora, só para não criar aquela confusão. Ok? Isso aqui vai impactar o que você faz no dia a dia. E é por isso que eu estou falando que é uma revolução do setor fiscal. Tá bom? Beleza? Então já te comprovou. Ó, está comprovado. Não acaba o Simples continua, o Simples pode optar, mas ao optar tem que ser feito 2 vezes por ano. Pronto. E agora, vamos analisar para o contador. Agora vamos voltar para esse contador. A alíquota reduzida do contador. Se a gente está falando em 28%, quando a gente pega 28% vezes 70%, professor, da onde você tirou raios esses 70%? 70% porque a gente tem 30% de redução. Então, quando eu multiplico 70%. Matemática, tá? Ou você pega 28 menos 30% aí na sua calculadora, vai dar a mesma coisa. 19,6%. Professor, me explique de novo. Tá, eu vou explicar de novo. A alíquota está sendo cogitada em 28%. Para profissionais liberais, contadores, vai ter uma redução desses 28% em 30%, que vai ficar ali em torno de 19,6%. Ok? Pronto isso aqui? Tudo bem? Tá tranquilo? Legal! Neste caso, agora a gente pode ir para a nossa prática. É a hora da prática. Eu vou te mostrar o cálculo, calculando a empresa do Simples hoje e como que ela vai ficar com a reforma tributária. A gente vai fazer essa análise juntos, beleza? Vamos lá, vamos para a tela. Ó, seguinte, vamos lá. O Simples vai poder se creditar de ICMS, PIS e COFINS. Rita, não vai ter ICMS, não vai ter PIS e COFINs, mas vai ter a CBS e a IBS. E aí, se o Simples, se aquela empresa do Simples optar por fazer CBS e IBS por fora, ela vai tomar crédito de tudo. Por quê? CBS e IBS está por fora e não está no Simples. E a empresa que continua no Simples? Vai estar lá escrito IBS, CBS, normal, mas não vai ter direito a crédito e nem gerar crédito para as empresas, ou gerar um crédito muito baixinho. Ok? Tranquilo agora? Boa, vamos lá. Bora, que eu vou mostrar isso na prática, tá? Bora. Vamos lá. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Cadê você? Sentado. Pronto, esse aqui. Ficou muito pequeno, John. Se você quiser fazer o outro, vamos fazer o outro? O outro, 3. Aqui, melhor. Bom, o que eu estou te mostrando aqui? Essa aqui é a tabela do Simples Nacional, tá? Tabela do Simples de uma empresa do anexo 3. Que, diga-se de passagem, é o anexo dos contadores. Nós, os contadores, somos tributados no anexo 3. Beleza?
E aí, a gente tem aqui, inclusive, está até já dentro da lei complementar 214, isso aqui é a tabela. Vai continuar do mesmo jeito, não mudou, não tem alíquota diferente para o Simples, está igualzinho, tá bom? Igual. E aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, se a empresa está na faixa, na primeira faixa, é 6%. E aí tem a parte do imposto de renda, a parte da contribuição social, a parte do COFINS e do PIS, da CPP e do ISS. Então, isso aqui, ó, COFINS, PIS e ISS é o que vai deixar de existir com a reforma tributária e no lugar entra a CBS e a IBS, tá? Vamos lá. Então a gente analisou isso aqui. Vamos para a nossa apuração? Vou apurar como é hoje, uma empresa do Simples Nacional. O que eu quero fazer com você? Presta atenção comigo, lê para mim, olha aqui, bem, verdade. Concentração. A gente vai fazer agora uma simulação de um contador, ok? Esse contador, ele tem um escritório de contabilidade. Vamos falar que ele tem ali em torno de 105 clientes, 95, uns 100 clientes mais ou menos, ok? 100 clientes, todo mês. E ele tem um faturamento mensal em torno ali de 50 mil reais por mês. Professor, isso é um absurdo, professor. Um contador cobrando aí 500 reais de honorários. Isso é uma vergonha, só pode ter honorários de um salário mínimo. Parabéns. Quantos seus clientes pagam? Pagam salário mínimo? Todos pagam salário mínimo? Então vá vomitar abobrinha pra lá. Eu tenho uma raiva, você vai nas reuniões lá do CRC, aqui esse contador barrigudo de muitos tempos atrás falando que todo cliente dele paga mais de 2 mil reais por mês. Você vai ver a tabela de honorário dos caras lá, eles têm cliente lá de 200 reais, eles têm MEI também na carteira. Então assim, arrotar grosso na carteira do outro é fácil demais. Cada um tem a sua realidade, cada um tem a sua região, cada um tem a sua forma, né? O seu modelo de negócio. Então, a gente não precifica honorário, isso dá muito, mas dá muito bafafá, mas eu vou falar. A gente não precifica honorário baseado no coleguinha, a gente não precifica honorário baseado no que... honorário é baseado no seu custo. Então, eu tenho um custo de X, mais a margem de lucro que eu quero, dá tanto de honorário. É assim, é um negócio normal. Ah, mas deveria ser melhor, deveria ser mais bem... Deveria, aí eu concordo plenamente. Mas você, o seu honorário então, não conversa, pobrinho. Tô sendo sincero, tá? Porque, na boa, uma carteira de clientes ali para faturar 50 mil reais, pela minha experiência de 10 anos ensinando, de quem sabe o que dá, dando consultoria para escritório de contabilidade, ter um ticket médio legal mesmo, 800 reais, 900 reais, é um ticket médio maravilhoso, ticket médio. Mas 500 reais é bem dentro da média, infelizmente, porque tem um cliente que paga lá 1.500 reais, mas tem um cliente do MEI que paga 150. Então, ticket médio. Pronto, eu só para não ter problema, já te conto. Tá, provei para você que nós não estamos conversando nada fora do... porque senão fica conversinha. Não precisa falar da carteira do cliente, do coleguinha. O coleguinha sabe. Então, essa lógica aqui é que esse contador aqui tem mais ou menos ali uns 100 e pouco clientes e tem lá 50 mil reais de faturamento mensal. Tudo bem? 50 mil reais mensal. Eu preciso falar disso para a gente começar a calcular. Boa, vamos lá. Então a gente volta para cá, vem cá e a gente vem aqui. Deixa eu aumentar isso aqui para ficar melhor para você. Pronto. Então esse contador fatura 50 mil reais por mês. Mas aí tem um mês que ele vai lá e faz uma abertura de empresa, e aí ele tem um honorário que ele recebeu, ele tem alguma coisa que ele cobrou, aí tem o honorário de encerramento, que você não chama de 13º, pelo amor de Deus, você não chama de 13º. Não existe honorário de 13º, não existe honorário. É encerramento de honorário, é para o fechamento de balanço. Então tem lá também. Aí tem o que ele fez na época do imposto de renda. No final das contas, nesses 12 meses, esse contador aqui, esse exemplo pra gente, faturou em média lá 614 mil reais, tá? Em 12 meses. Eu tô calculando do jeito que é hoje. Hoje é desse jeito, tá? Esse aqui é hoje, o cálculo de hoje, 614 mil. O que a gente vai fazer? Calcular. Então eu vou pegar aqui 614 mil, volto na nossa tabela, e eu vou procurar. Então até 180 mil, até 360, até 720. Até 720. Legal. Então se até 720, ele vai ficar com 13,5% de alíquota nominal, lembre-se disso, e 17,640. Então a gente volta para cá,
17.640 é a parcela a deduzir. E qual que é o valor? 13,50. 13,5. 13,5. Contador confere, né? 17.640, tá lá, 17.640 e 13,5, 17.640, 13,5. Legal, agora a gente quer encontrar a alíquota efetiva para saber quanto que esse contador vai recolher lá dentro do Simples. Legal? Primeira coisa, tá, gente? A gente tem que levar em consideração que alguns municípios permitem que o contador pague o ISS fixo. Eu não estou levando em consideração essa questão do ISS fixo, até porque o ISS fixo vai acabar com a reforma tributária também. Não vai existir isso mais para os profissionais liberais, tá bom? Então, vamos lá, vou fazer o cálculo. Esse cálculo aqui é baseado lá dentro da resolução CGSN 140 de 2018. Lá no artigo 21 e 22 tem essa mesma fórmula aqui, ó. RBT 12 vezes a alíquota nominal menos parcela a deduzir dividido pelo RBT 12. Então, o que é esse RBT 12? A receita dos últimos 12 meses, que a gente tem 614 mil, tá? Vezes a alíquota nominal, que é aquilo que está na tabela, é nominal, ela não é efetiva ainda. Legal? Menos a parcela a deduzir, que a gente também encontrou na tabela, dividido pela própria receita bruta dos últimos 12 meses. Ok? É assim que a gente está fazendo na operação, baseado na legislação e não no que o professor Arthur está falando. A gente vem cá, pega 614 mil, aplica a alíquota nominal, a gente vem cá, coloca a parcela a deduzir e repete aqui o valor da receita bruta dos últimos 12 meses. Então, a gente faz a conta agora, né? Esse aqui menos esse aqui. E aqui eu repito o valor dos 614. Pronto, agora você está vendo. E aqui eu divido 65.293 dividido por 614.320. 10,63%. 10,63%. Essa é a alíquota efetiva. Professor, mas a alíquota não é 13,50%, não, essa é a nominal, é da tabela. A gente tem que encontrar a alíquota efetiva, é isso que a gente fez aqui. Ah, eu não faço isso não, o site do Simples faz. Pois é, mas se o cliente te perguntar como faz, você fica vendido na história. Ah, mas ainda bem que eu não sei nem fazer no site, professor, porque vai mudar tudo, né? Então, mas você vai entrar no modo hibernar, você vai entrar no modo coma, contador em coma, vai ficar lá esperando até 2033? Você não pode fazer isso. Você tem que estar preparado para hoje e para amanhã, tá bom? Então, 10,63%. Vou colocar aqui, então, esses 10,63%. E agora sim que a gente vai calcular o simples, né? A gente vai pegar os 50 mil que ele faturou esse mês, vezes a alíquota efetiva, que é 10,63%. 10,63%, igual 50 vezes 10,63, 5,314,27. 5,314,27. Professor, falou que o extra, o RBT 12 não deveria ser 50 mil vezes 12? Jennifer, não. Por que não? Porque é o seguinte, ó, RBT 12 é os últimos 12 meses. O mês da apuração não entra na receita bruta dos últimos 12 meses. Estou contando do jeito que já é hoje, sempre foi assim, tá? Então, o mês da apuração, que é 50 mil, ele não interfere no cálculo lá do RBT 12. Então, nesse exemplo que a gente deu, esse contador teve lá faturamentos, que pode ser 50 mil e pouquinho, porque teve uma abertura de empresa, teve lá no meio do caminho, teve também o honorário de encerramento, teve imposto de renda do ano passado, e no meio de tudo isso deu 614 mil nos últimos 12 meses. Mas o mês atual foi 50 mil. Esse é o exemplo que estou dando. Ok? Tranquilo? Então, vamos lá. Quando a gente analisa desse jeito, a gente vê que esse contador, hoje, isso é hoje, ele pagará 5.314,27. 5.314,27 centavos, ok? 5.327. Deixa eu até arrumar isso aqui. Jonathan, arruma para mim na planilha lá, ó. 5.314,27. Coloca para mim lá, naquela planilha. 5.314,27. Deixa eu voltar para cá. E agora eu preciso falar com você. Pronto. Isso é hoje. Faturou 50 mil, teve 600 e poucos mil de faturamento nos últimos 50 meses. Nós estamos falando que ele teve lá, vai ter um valor, né, a pagar de 5.300 e... Cadê? 5.314,27. 5.314,27. Tá aparecendo aqui para mim também, viu, Jonas? Tá aparecendo lá? Não tem problema não. Tudo bem, pode arrumar. Tudo bem. Coloca lá. Isso que eu estou mostrando para você é o que é hoje. Agora vamos analisar
como será com a reforma tributária? Me coloca em pé aqui, Jonathan. Deixa eu falar com esse pessoal. Eu quero mostrar na prática. Na prática. Coloca aqui, por favor. Vamos lá. Deixa eu falar com você rapidamente. Não, pode tranquilo. Me coloca aqui. Pode colocar em pé. Em pé, rapaz. Aê. Vai dar certo. Aê. Sem problema. Tranquilo. Ó. Deixa eu falar com você. Presta bem atenção aqui em mim. Hoje, esse contador, faturando 50 mil, deu 50.300 alguma coisa. Certo? Vamos falar que já entrou em vigor? Vamos fazer aquela comparação agora no depois? Com a reforma tributária? Vamos analisar o depois? Pronto. Primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, compensa para esse contador optar pelo CBS e IBS por fora do Simples Nacional? E a pergunta que a gente tem que fazer é uma só, tá? A pergunta que a gente tem que fazer é só uma, é o seguinte, este contador, ele atende qual tipo de cliente? Não, ele atende clientes do presumido, do real e do simples. Ok, esse contador que atende presumido, real, do simples, as empresas do real, do presumido vão querer o crédito. Crédito o quê? Quando ele paga para o contador, vai gerar direito a crédito. Vai gerar direito a crédito lá de IBS e também de CBS. Não, John, eu quero aqui, ó, quero que você arruma aqui, possibilidade de crédito, tá? É aqui que eu quero que você arruma, 5.314, isso. Vai gerar essa possibilidade de crédito, de contabilidade. Eu estou falando que uma indústria vai pagar o contador e vai gerar crédito de CBS e IBS. Eu estou falando que uma empresa lá de calçados vai pagar o contador e vai tomar crédito de honorário. Então nós temos que analisar, a primeira coisa que a gente analisa do contador é o tipo de cliente que ele tem. Ah, ele tem só presumido real. Esse pessoal vai querer, com certeza. Professor, então eu vou sair fora e vou pegar só cliente do Simples. Ah, professor, ainda bem que os meus clientes são todos do Simples Nacional. Calma aí. Vamos analisar agora o cliente do nosso cliente. Não é só analisar o nosso cliente, a gente tem que analisar o cliente do nosso cliente. Porque se o cliente do nosso cliente exigir crédito do nosso cliente, ele vai ter que optar para ficar fora do Simples na parte CBS e IBS e aí vai forçar para que o contador também gere o crédito para ele. Entendeu? Então, se o nosso cliente é do Simples Nacional e atende apenas B2C, ou seja, de empresa para pessoa física, né, para consumidor final, melhor dizendo, empresa para consumidor final, não vai ter necessidade de créditos de CBS e IBS. Agora, se é uma empresa que está no Simples e atende B2B, ou seja, em outras empresas, a chance dele, mesmo estando no Simples, não precisar ou necessitar se tornar optante pelo Simples, mas fora a CBS e IBS, é muito grande. E aí gera uma pressão no contador. Então essa análise que tem que ser feita não só na contabilidade, mas também dos nossos clientes. Analisar para os nossos clientes na hora de fazer o planejamento tributário dele com a reforma tributária. E é isso que eu vou fazer na quinta-feira, que é a aula mais importante de todas. Olha que legal, olha que importante. Olha como você está participando de um treinamento que faz todo sentido para você e é gratuito. Mas ainda tem próximo passo, ainda tem. Vou te falar, você vai ver. Vai ser muito bom, vai ser impressionante a evolução que você terá na sua carreira. Mas vamos falar hoje como funciona? Se esse contador, ele optar ou for obrigado, né? Optar com a obrigação para se tornar a empresa do Simples, mas CBS e IBS por fora, a gente tem que analisar agora o que gera crédito desse contador. E aí eu fiz uma tabela aqui para a gente discutir juntos. É uma tabela que nós vamos discutir juntos sobre os custos dessa contabilidade que fatura 50 mil reais. Vamos lá? Vamos lá? Olha só. Deixa eu mostrar aqui. Me coloca lateral aqui com eles. Deixa eu só mostrar. Coloca isso. Garoto. Boa. Ó, esse contador que fatura 50 mil reais, ele tem um software lá. Pode ser, né? Software XPTO. Não importa qual software. Ele tem um software. Eu estou colocando aqui 2 mil reais. Professor do céu, Deus me livre, eu pago 500 reais no software fulano e tal. Professor, o meu software é 3 mil reais. Ok, gente, eu estou fazendo uma média. Não vamos brigar. Entenda, é uma média. Então tá ali, ó. Então esse contador tem ali em torno de umas 100, né, uns 100, cento e poucos clientes, está pagando ali em torno de 2 mil reais de software. Vai tomar crédito. Vai tomar crédito. O que mais? Energia elétrica. O contador vai poder tomar crédito de energia elétrica.
Professor, mas energia elétrica, eu aprendi que somente as indústrias na produção que podem tomar crédito de energia elétrica. Como assim o contador vai tomar crédito quando tiver em vigor CBS e IBS? O que mais? Papelaria. Papelaria, ó. Papelaria. Vamos falar que esse contador que fatura 50 mil reais ali por mês, gasta ali com papel A4, um toner, uma tinta, um grampeador, deu 300 reais. Professor, dá muito mais do que isso. Você está desatualizado. Pode até ser, mas é uma média. É uma média. 300 reais. Telefone. Professor, vai poder tomar crédito de telefone? Vai poder tomar crédito de telefone. Telefone vai gerar créditos de IBS e CBS. E eu coloquei aqui 200 reais. Internet, 200 reais. Professor, a internet na minha cidade é 50 reais. Está muito cara essa internet. Parabéns por você aí, mas eu estou mostrando uma média aqui para esse contador. O que mais? Consultoria. Né? Consultoria. Ligou lá, sei lá, na empresa lá e para poder ter uma consultoria mensal ali em torno de 500 reais. Cursos do professor Arthur, a mensalidade lá, está sempre atualizado, 300 reais. Também vai gerar crédito, tá? Os cursos da contabilidade no Brasil vão gerar crédito também. O que mais? Marketing, o que você realmente utilizar lá no Facebook, no YouTube, no Google, né? No Google, você colocar lá para impulsionar, isso também tende a gerar créditos, ok? Imobilizado mensal, eu coloquei 500 reais. Professor, 500 reais não compra cadeira. Professor, 500 reais não compra um computador. Eu sei, mas eu coloquei ele 500 reais mensais ali, que no ano inteiro ele vai ter que trocar, sei lá, 2 notebooks. Deu 6 mil reais, 3 mil reais, né? Cada um daria 500 reais por mês, daria 6 mil reais. Lógico que não é assim que a gente vai fazer a conta, tá? A gente vai fazer a conta no mês que comprou e tudo mais. Mas como eu estou fazendo aqui por média, eu coloquei lá que no ano ele vai ter esse gasto ou esse investimento, né? Não é gasto, esse investimento no imobilizado de 500 reais por mês, 6 mil reais por ano, um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Professor, eu achei pouco, eu achei muito. Ok, é só uma média, eu quero que você entenda a situação. Mas vai gerar crédito, professor, imobilizado para o contador, uma cadeira vai, um notebook vai sim. O que mais? Serviço de TI. Serviço de TI vai gerar crédito, desde que o serviço de TI seja feito por uma empresa que tem a CBS e a IBS por fora. Ou ela é do presumido do real, ou ela é do simples que está por fora. Não é mais agora o menino do TI, agora é uma empresa, tá? É uma empresa. Alterem para mim, por favor, coloca na tela cheia. Então isso vai sim fazer a diferença para o contador. Ele tem que analisar o fornecedor dele. Se esse rapaz do TI é só uma pessoa física que ele paga lá, né? Você entendeu? Não vai gerar crédito. Agora, se for uma empresa que paga a CBS e a IBS por fora do Simples, gera crédito. Se for uma empresa do Simples ou MEI, não gera crédito. Professor, a empresa MEI não vai gerar crédito? Não, MEI não vai gerar crédito, CBS e IBS. Ok? Tranquilo? Agora a gente já está começando a entender que tudo importa, absolutamente tudo importa na hora de fazer esse planejamento, essa análise com relação às mudanças da reforma tributária. Legal. Aluguel. Eu estou colocando aqui que esse aluguel no valor mais ou menos ali de R$ 2.000. Professor, Deus me livre, R$ 2.000 é muito dinheiro de aluguel. Ah, professor, é muito pouco, minha região aqui para ter uma sala no prédio tal, dá tanto. Ok, eu estou colocando R$ 2.000. 2.000. Se for alugado de uma empresa PJ, lá no lucro presumido, vai gerar direito ao crédito lá do CBS e IBS, tá? Vai ter uma condicionante diferente, porque ela não vai ter uma diferenciação, mas ela vai gerar crédito. Se não for de uma empresa PJ, não vai gerar crédito. Não vai gerar crédito. Legal. Quanto deu isso? 7.300. Professor, 7.300 por mês? 7.300 de 50 mil, tá ali, né? Tá ali. O que mais, professor? É só isso? Não, tem mais despesa. Essa empresa tem mais despesa. Qual a despesa que ele tem? Por exemplo, olha só. Ele tem também a questão do que ele pagou de simples, né? A gente acabou de ver lá, 5.314,27. Acabou de pagar. Então, isso gera crédito? Claro que não gera crédito. O que ele vai pagar de simples não vai gerar crédito, né? O que mais? Folha de pagamento, R$ 12.500. Isso vai gerar crédito, professor? Não. Folha de pagamento não gera crédito de CBS e IBS. Professor, agora eu tenho certeza, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai terceirizar a folha.
vai colocar lá, não vai ter ninguém com funcionário, porque aí eu coloco ele na outra empresa e na outra empresa eu tomo crédito. Pensa bem, professor, 12.500 sem gerar crédito, eu abro uma outra empresa e fico lá, e esse cara tá lá, meu funcionário tá lá, e aí eu faço ele como PJ e PJ eu tomo crédito. Tá bom, mas só para me entender, ele vai ficar lá como simples? E se ele ficar como simples, ele não gera crédito? Fora que não pode, né? Não vou levar em consideração. Não pode, nem hoje, nem vai poder amanhã. Mas vamos só pensar nessa hipótese assim, como se, né? Pensar na hipótese. Conversa de boteco. E aí abre a empresa, e aí? Mas ele é do Simples? Não vai gerar crédito. Não, mas eu coloco ele no Simples e ponho ele para optar pela CBS e a IBS. Tá bom, mas assim, aí ele vai ter que pagar os 28%, né? Mas aí... Cadê o crédito dele? O PJ vai ter crédito de quê? De que o PJ tem crédito? De que o PJ vai ter crédito? Zero. E ele vai pagar os 28% em cima. A conta não fecha. Gente, todo mundo que falar que tem uma solução assim, ó, resolveu o problema da reforma tributária, agora o meu cliente vai pagar muito menos porque eu sou inteligente, cara. Mentira. Tá mentindo ou não domina o negócio. Ou tá mentindo ou não domina o negócio. Ou não sabe o que tá falando. Não leu a lei, no mínimo. Não leio. Porque se pejotizar o funcionário, o que é errado hoje vai ser errado amanhã, o encargo financeiro continua existindo. E esse encargo financeiro que é alto para a empresa, eu não estou falando agora do contador, para a empresa vai ser alto, encargo financeiro dos 28, aí tem os créditos e tudo mais, para o pejotizado é total, porque não tem nada de crédito. Não tem absolutamente nada de crédito na operação. Ah, professor, mas aí tem aquelas notas, né? Que notas? Vai ser split payment, lembra? Ó, pagamento, pagou, o banco separa e cai cada um para a situação. Cai o que é do fornecedor para o fornecedor e aquilo que é do governo já fica naquela conta corrente. Para de ser enganado por quem não sabe o que está fazendo. Você não pode ser enganado. Videozinho de 1 minuto no TikTok. Não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que dominar o negócio. Então, essa questão de terceirização da folha de pagamento, não caia nessa. Não vai ser assim porque não tem como ser assim. É matemática. Não é que a Receita Federal vai ficar em cima. Ela está em cima até hoje. Não pode. Mas além disso tem a questão matemática da coisa. A conta não fecha. A operação não fecha. Ok? Então, folha de pagamento vai gerar crédito de CBS e IBS? Não. Se terceirizar, a operação dos 28 vai estar lá. Então, a gente tem que saber se compensou ou não compensou. E fora que tem todas as limitações, se for feito via Simples Nacional, que não pode fazer PJ. Essa história de PJ, PJizado, isso não existe. É proibido pela Receita Federal, tá? O que mais? Teve o FGTS. FGTS vai gerar crédito? Não, FGTS não vai gerar crédito também. O que mais? Prolabore vai gerar crédito? Não, Prolabore não vai gerar crédito. Mas o que eu queria te mostrar, me coloca na tela, John, de novo, por favor. Ó, o que eu queria te mostrar é que esse contador, esse escritório de contabilidade, que teve um faturamento no mês de 50 mil reais, teve uma despesa total, aumenta aqui, rapaz, 27.614. Uma despesa total de 27.614. Se você parar para pensar, deu mais do que 50%, tá? Mais do que 50%. Professor, então você quer dizer para mim que sobrou para o contador 22 mil reais? Nessa conta nossa aqui sobrou 22 mil reais. Nunca, professor. Meu escritório fatura mais ou menos ali uns 50 mil reais também. Não está sobrando nem 15. Então você está administrando errado. Desculpa, você é contador, você precisa saber, você precisa gerenciar melhor os seus custos dentro do escritório de contabilidade. Você está totalmente fora da lógica de um escritório de contabilidade bem gerido. Não pode sobrar 20% de margem líquida no escritório de contabilidade. Não faz sentido, tá? Não faz sentido. Beleza, professor, mas não sobra quase 30%. Ok, 15%. Vamos falar que sobra 15%? 15% é 30%. Tem que sobrar 30%. Um contador que trabalha para, né, tem lá um monte de funcionários, lá 12.500 ali de funcionários. Vamos falar ali que vai ter uns 5 funcionários, né? 4, 5 funcionários. Tem lá 100 WhatsApps toda hora chamando ele, tem os clientes que estão falando com ele, e ele não está tendo no bolso dele pelo menos 15 mil reais. Não faz sentido. Está mal organizado isso aí na questão dos custos. Mas não é essa aula não é para isso, mas só para entender, tá bom? Então vamos lá, voltando aqui. O que gera crédito para ele? Esse valor aqui dá 7.300. Isso aqui para cima gera crédito, isso aqui para baixo não gera crédito. O total deu 27.614,
mas o que a gente vai levar para a operação é R$ 7.300. Tranquilo até aqui? Entendeu essa parte? Nós destrinchamos uma operação mensal de um escritório de contabilidade. Fomos analisando ponto a ponto. Agora a gente tem que fazer o cálculo como será com a reforma tributária. E aí a gente tem que colocar algumas premissas nesse cálculo e eu vou te mostrar agora na prática. Jonathan, coloca sentado aqui. Boa. Aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O pessoal está falando que não cabe 5 funcionários. Então cabe 4. Se não cabe 4, cabe 3. Se não cabe 3, coloca 2. Você quer brigar comigo por causa disso aqui? Para, né? Não, para. Jonathan, pode tirar aqui, ó, por favor. Para. Tô dando um exemplo pra você. Você tá brigando comigo por causa do meu número. Ah, vai dormir, gente. Para. Meu Deus do céu. Vamos lá, vou mostrar. Vou mostrar. Vamos lá que eu vou mostrar. Vamos lá, vamos lá. Os caras estão pagando os contatos. Muito bom, coisa boa. É porque assim, não cola, tá, gente? É que não cola. Eu tenho análise todo mês eu rodo pesquisa. Funcionário de contabilidade não ganha bem. Isso é muito ruim. É horrível. Não ganha bem. Não ganha bem. Eu tenho lá a margem, a média de quanto que ganha dentro do escritório de contabilidade. Mas se vocês estão falando que estão pagando tão bem assim, estão pagando 5 mil por mês, parabéns. Tem pessoas aí querendo mandar um currículo para vocês. Só mandar aí o e-mail que vai chover de oportunidade. Não é a realidade do mercado. A verdade é que a maioria dos escritórios não pagam tão bem, tá? Ou pagam uma média porque não recebem bem os honorários. Aí vai entrar uma discussão tão grande, né? Eu não quero entrar nessa mérito dessa história. Mas a história aqui é uma média, é um case. Todo mundo agora na mesma página? Ótimo, ótimo. Muito bom. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a nossa planilha. Vamos lá. Pronto, analisamos então a questão das possibilidades de créditos, fizemos tudo isso, a gente volta para cá. Vamos lá, mesma coisa, só que agora a gente vai comparar as duas situações. Mesma coisa. Então, 614.320 foi o mesmo valor dos últimos 12 meses. Legal. E agora? 614.320, 50 mil, 50 mil. Pronto. Beleza, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor para você. Pronto. O que a gente vai fazer? O mesmo cálculo, gente, é o mesmo. A parte de cá é a mesma coisa. Vou até acelerar isso aqui. Lá na tabela, lá, 17.640, 17.640, 13,5. Pronto. A gente vem cá para calcular a operação. A gente calcula do mesmo jeitinho, tá? 614 mil vezes 320 vezes 13,5%. A gente pega aqui, parcela deduzir, pronto. E a gente coloca de novo 614.320. Beleza. Quanto deu? 10,63%. Que é a mesma coisa que deu aqui, né? 10,63, 10,63. Pronto. Até aqui, tudo bem. O que a gente precisa analisar é o seguinte. Lembra que o PIS e COFINS e o ISS para essa empresa não vai mais existir? O PIS e COFINS não vai mais existir. O que vai existir? CBS e IBS. Lembra que a gente vai optar por fora? CBS e IBS por fora. Vamos falar? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir para cá, beleza. Vou vir para cá e vou analisar. Então ele está na terceira faixa, eu venho para a terceira faixa. Venho para a terceira faixa. E aí, eu vou fazer um cálculo. Qual cálculo eu preciso analisar? Eu preciso ver quanto que é COFINS, o PIS e ISS, porque isso vai ficar de fora, que vai se transformar dentro lá como CBS e IBS. Professor, mas não vai ser 2,96, não vai ser 32,50, vai. É porque no final das contas não vai mudar a carga tributária do Simples Nacional. Então é o mesmo impacto, tá? Então vou pegar aqui, ó, soma, beleza, COFINS, PIS e aqui. Pegamos esse aqui. Então, do 100% de tributo que ele vai pagar, 100% é o quê? O total, imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, CPP e ISS, 49,10%, deixa eu colocar isso aqui, 49,10% vai ficar como CBS e IBS. Só que então não vai ficar por dentro, vai ficar por fora. E agora eu tenho que voltar aqui e eu preciso tirar, tá? Eu preciso tirar
da operação esses 49%. Vamos colocar aqui, voltando aqui, 49,10. Então, vamos para cá, 49,10 aqui, pronto, 49,10. O que eu estou fazendo? Agora, quanto que deu a nossa alíquota efetiva? 10,63. Só que eu preciso tirar esses 49,10. Professor, é muito porcentagem. 10,63 menos 49,10. Que coisa é essa? Eu preciso tirar 49,10% de 10,63. Por quê? Porque esses 49,10 é o que representa PIS, COFINS e ISS. Ok? Quando eu tiro, olha lá, ó. Se eu vou tirar, é menos 50,9, né, que é a diferença, vai dar quanto? 5,41. Então, esta mesma empresa, nesta mesma lógica, neste mês aqui, de Simples Nacional, o que ele vai pagar? Ele vai pagar no Simples aquilo que é, vamos lá, colocar assim, ó, imposto de renda, ele vai pagar imposto de renda, ele vai pagar a contribuição social e ele vai pagar a CPP. É isso que ele vai pagar dentro do Simples Nacional. E o que era COFINS, PIS e ISS vai ficar por fora. Então, o que vai ficar aqui é só isso aqui, nessas operações. Calculado efetivo, ficou quanto? 5,41. Dentro do Simples, 10,63. Com o Simples, a CBS e IBS por fora, só sobrou 5,41 do Simples Nacional. Ah, mas ficou mais barato, professor. Calma. A gente vem cá e vai calcular essa operação. Então, 50 mil vezes 5,41 deu quanto? 2.704,96 centavos. 2.704,96 centavos. Pronto, tá aqui. Esse é o valor que vai pagar. Professor, mas espera aí. Volta lá na possibilidade de crédito. Lá na possibilidade de crédito é o 5.000, cadê? 5.314. Aqui está dando só 2.700. Então ficou melhor. Calma, aqui é só o simples. Só imposto de renda, contribuição social e a CPP. Ponto. Resolvido. Legal. Agora vamos calcular a CBS e a IBS deste contador? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Quanto que foi na parte de crédito? 5.748,03. Professor, não foi não. O valor da CBS foi 7.300. Aqui nós temos que conversar. Deixa eu colocar aqui. Jonathan, me coloca na tela, por favor. Me coloca na tela. Ó, vamos lá. Olha bem para mim. Você precisa entender essa parte. Você concorda comigo que agora a CBS e a IBS vai ser um tributo por fora? Então, quando o contador fizer o pagamento lá para a parte de software, R$2.000. Quando ele paga R$2.000, na verdade, na nota fiscal de serviço vai estar lá escrito assim, ó, R$1.680 é a parte do software e o restante lá, que é R$320, vai ficar para o governo, que é a história do split payment. Tá? Ok? Até aqui? Beleza? Então, quando eu for buscar os meus créditos, eu não posso buscar os 7.300 que está escrito na planilha, porque o 7.300 é de hoje, com os tributos por dentro. Agora, quando eu vou analisar, eu tenho que pegar o valor de hoje, tirar de dentro o crédito, e aí nós estamos fazendo uma ginástica tributária, que é fazer essa análise, tá? A gente tira de dentro. O que é tirar de dentro? É pegar o valor lá e dividir por 1,28, né? A gente divide por 1,28, então a gente tira de dentro 7.300, o valor que fica só esse aqui mais 28% dá os 7.300. Entendeu? Matemática. Professor, não entendi não. Beleza. Hoje 7.300 está dentro dele o ICMS, o ISS, tudo está dentro dele, ok? Com a reforma tributária não vai estar por dentro. Então quando aparecer as notas fiscais para a gente, quando chegar aquela nota fiscal do fornecedor lá do software, de R$2.000, vai vir R$2.000 no valor total. Mas o valor do serviço vai estar 1.680, por exemplo. E o valor da diferença dos R$2.000, que nós vamos pagar R$2.000, vai direto lá para aquela conta, porque aquilo é o valor do IVA. Entende? Então, o valor dos 28% de direito de crédito não é em cima de R$2.000, é em cima daqueles 1.680, que junto com o IVA dá os R$2.000. Certo? Beleza? Ótimo. Quinta-feira, a aula mais importante, eu vou mostrar um planejamento de um cliente, para um cliente, um segmento que você vai ficar impressionado na hora de analisar, tanto como hoje,
também como amanhã o que vai acontecer, tá? Falando de amanhã imposto de renda, eu vou falar sobre os impactos dessa nova PL que a gente tem sobre as situações do valor dos R$5.000, né, que é vantajoso e tudo mais, mas que vai ter um impacto na questão de quem ganha mais de R$600.000 por ano de valores isentos lá, porque tem uma alíquota mínima do imposto de renda. Amanhã eu te mostro a situação. Beleza? Vamos lá. Vamos lá. Só para me entender, quem está com pressa eu não posso pegar ar. Tem uma coisa que eu faço é pegar ar. Não faz não. Quem está só interessado no certificado, vai ver novela, gente. 9 horas deve ter começado. É só o certificado que você precisa? Vai ver novela. Não sei nem quem está passando. Vai lá assistir novela. Você está brigando com me mandando eu marchar? Sério mesmo? Eu estou dando aula de graça e você está querendo mandar na minha aula? Vai te catar, sai fora. Não, tô falando sério. Não, vai assistir novela. Big Brother, você precisa disso. É isso, tá? Não, é isso que você precisa. A aula vai até 9h30. Quem quiser, tamo junto. É assim, sempre foi. Tem 10 anos que eu faço isso. Bora. Explicado essa parte, Tá com nervoso, professor? Tô não. É normal. Eu sei o que tô fazendo. Explicado essa parte, entendido que o 7.300 de hoje não será 7.300 de amanhã, aí nós temos a situação de analisar como vai ser o impacto para esse contador. Vamos lá? Voltando aqui. Então agora você entendeu que esse 7.300, na verdade, está aqui 5.748,03. Por quê? Porque está com o valor por dentro na operação. Vou até conferir. Essa planilha já estava aqui. Vou pegar aqui. Professor, e a planilha? A planilha, se a gente bater a meta no final da aula, eu libero para todo mundo. Fiquem tranquilos, tá? 5.748,03 mais a história lá. Acho que ele foi feito não com 28%, hein? Ele foi feito com 27%, quer ver? Mais 27%. Olha lá, 7.300. Não, ele foi feito com... Vamos mudar aqui esse valor. Foi feito um cálculo que eu fiz dentro da mentoria maestria. Então é assim, ó, 7.300 dividido por 1,28. Quanto deu? 5.703,12. 5.703,12. 5.703,12. Vamos fazer de conta de novo. 5.703,12 mais os 28% que a gente está calculando. 7.299,99. Beleza? 7.300. Boa. Boa. Agora, vamos lá na operação. Qual que é o valor? Eu coloquei 27, agora a gente vai colocar 28, que a gente está usando. Beleza. 5.703,12 vezes 28%. Quanto que dá? 1.596 e 87. 1.596 e 87. Isso aqui é o quê? Crédito. Esse aqui é o quê? Crédito. Beleza? Crédito de CBS e IBS. Baseado no quê? Nesses 7.300 que a gente tem aqui. Pronto. Beleza. Voltando. E agora? Agora a gente vai analisar o débito. Quanto que nós temos? Agora, esse aqui também está com 18,90, vai ser, o valor não é esse, né? O valor ficou, que a gente fez aqui, 19,6, não é isso? 19,6. 19,6. 19,6. Vamos fazer a conta aqui, juntos. R$50.000 dividido por 19, 1,196. Quanto deu? 41.806,02. 41.806,02. 41.806,02. Vamos olhar de novo. 41.806,02 mais 19,6%. 49.999. Pronto, R$50.000. Beleza. Quanto deu isso aqui então no débito do CBS? 41.806 com 19,60, porque o contador não vai pagar os 28, ele vai pagar 30% a menos na operação, lembra disso? Vai dar aqui 19,6, deu 893,98. Professor, e a CPP? A CPP está só no Simples, tá? A CPP está só dentro do Simples Nacional, ela não está aqui dentro da IBS CBS, somente dentro do Simples Nacional, beleza? Legal, agora a gente faz o cálculo, vamos ver se bateu aqui, está somado esse mais esse. Olha lá, redução da atividade regulamentada, quanto deu total? 6.597,11. 6.597,11. É isso que ele vai pagar? 6.597,11? Não, ele vai pagar a parte da IBS. Lembra, ó, 8 é o valor do débito, menos o crédito, 1.596, deu quanto? 6.597,11. Esse é o valor débito menos o crédito, com a CBS. Professor, ficou muito difícil para mim. Calma, você vai entender, tá bom? O que nós estamos fazendo? Nós calculamos primeiro dentro do Simples,
mas só a parte que vai ficar no Simples, Imposto de Renda, Contribuição Social, CPP, calculamos. Depois, a gente está calculando o mesmo valor, só que agora para CBS e IBS. E quando a gente calcula CBS e IBS, nós temos que fazer dois cálculos. Primeiro, aliás, mais que dois. Primeiro, encontrar o que dá direito a crédito. Encontramos? Encontramos. Como a gente está fazendo hoje, a gente tem que tirar o valor da CBS lá de dentro. Lá na frente, quando acontecer, tudo entrar em vigor, você não vai ter que fazer esse cálculo por dentro. Aqui é para fazer análise tributária. É a análise da tributação que a gente está fazendo, tá? É antes. Ok? A gente tirou de dentro do 7.300, ficou 5.703. Professor, essa parte eu não entendi. Tudo bem, a gente faz de novo, olha lá. 7.300, quando eu faço o quê? Dividido por 1,28. O que é 1,28? A alíquota vai ser 28, a gente está falando na média, então eu vou tirar de dentro. Quando eu tiro de dentro, fica 5.703. Professor, não sei se ficou isso mesmo. Vamos ver? 5.703 mais 28%, olha lá, deu 7.300. Entendeu a lógica? Ok? Então, quando a gente vai ter hoje, o que a gente tem de nota fiscal de entrada lá no escritório de contabilidade, deu 7.300, lá na reforma tributária, aqueles mesmos 7.300 representam 5.703 de base para a tomada de crédito. Pronto. Eu sei, isso aqui é profundo. Eu sei, não é. Eu sei, é profundo. Mas eu estou aqui com o mesmo propósito, que eu falei que eu não ia te abandonar, mesmo você está começando agora. E eu ia de verdade te ensinar. E eu sei o que eu estou fazendo. Tem 10 anos que eu faço isso aqui, tá? Então aqui é a primeira situação. Segunda situação é pegar aqueles 50 mil reais e lembrar que hoje é 50 mil porque está tudo por dentro. Mas lá na reforma tributária, nós vamos ver as notas fiscais e vai ver que o valor da base não vai dar 50 mil, vai dar 41.806. Por quê, professor? A mesma coisa. Qual que é a alíquota que nós estamos trabalhando? Não é 19,6? Que é 30% a menos do que é a alíquota de 28? Então a gente pega lá 50 mil dividido por 1,196. Eu estou tirando de dentro. Quanto ficou? 41.806. Professor, mas será mesmo? Eu pego 41.806 mais 19,6. Opa, 41.806 e 2 mais 19,6%. 49, não. 50 mil reais. E aí eu apliquei a alíquota para o crédito 28%, para o débito 19,6%, porque é uma atividade regulamentada na operação. Então, quando eu pego o valor que ele tem de débito, menos o valor que ele teve de crédito, esse contador teve lá 6.597,11 para pagar. É só isso que ele vai pagar? Não, isso aqui é só da parte de CBS e IBS. Ele ainda tem os 2.704 para pagar aqui, ó, da parte do Simples Nacional. Então ele vai ter a guia da CBS e IBS e vai ter a guia do Simples Nacional na operação. Tá? E aí você fala assim, professor, de verdade, eu estou tentando aprender, eu estou tentando entender. Ó, seguinte analogia que eu quero fazer com você. Primeiro, tem um monte de pessoas da sua região que nessa hora está assistindo novela, está assistindo BBB, não está se preocupando com a reforma tributária. Tem dono de escritório grande que não está se preocupando com a reforma tributária. E mesmo que esteja difícil para você agora, você já começou, você já iniciou. Então, isso aqui não tem que ser só por ser complexo, e é complexo sim, tem cálculos matemáticos para poder entender, a tributação. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, eu sei que realmente é complexo, mas quando você pega isso aqui, você não está na frente de quem é o coleguinha da sua região, você está anos-luz na frente, porque ele vai ter que rebolar muito para chegar onde você está, e você já está fazendo agora, realmente começando antes de todas as situações. Professor, mas eu posso esperar mais um pouquinho? Na minha visão, não. Porque você já tem que estar preparando, e é isso que a gente está fazendo na Mentoria Maestria, tá? A gente está na fase agora da parte do imposto de renda da pessoa física e tudo mais, que amanhã vai ter aula para você, mas depois a gente começa a fazer o quê? As análises tributárias de nichos comparativos de reforma tributária. A gente fez isso no ano passado, a gente tem 5 aulas só sobre a reforma tributária, e esse ano a gente vai fazer de novo, por quê? Colocar mais segmentos e mais análise, para que você possa levar a solução para o cliente, ser respeitado, ser uma referência na sua região. Então não dá muito para falar que tem muito tempo ainda, porque não tem, de verdade, não tem, tá? Vamos lá, voltando aqui. Então esse contador vai pagar essa guia de 2.704, vai pagar essa guia de 893, mais o que, aliás, de 6.597, mas o que importa para a gente é entender a lógica. Então 6.597 mais 2.704, deu quanto? 9.302, tá? 9.302. Deixa eu colocar a alíquota efetiva aqui.
Ó, deixa eu pegar aqui. Taranã, taranã. Soma, tal. Esse aqui. Pronto. Ó, olha só. Olha só. Olha como que é a coisa. Quando a gente pega, vou fazer para você na sua frente, ó. 9,302, que é a soma dos dois, tá? Dos dois tributos. E eu venho aqui e eu divido pelo valor total. Qual foi o faturamento dele no mês? 50 mil. O valor total do faturamento desse contador foi 50 mil. Quanto dá? 18,6. Professor, mas a alíquota da IBS para esse contador não é 19,6? Presta bem atenção no que eu estou te falando. Quando eu pego o valor total que ele vai pagar, 9.302, e divido pelo total da receita dele, 50 mil, eu encontrei a alíquota efetiva, aquilo que efetivamente vai sair do valor da receita dele. Deu 18,6%. Olha as análises. Presta bem atenção. Isso aqui é profundo, mas olha as análises. Primeira coisa, a gente consegue entender que aquele 7.300, esse 7.300 aqui, ó, representou uma redução de 1%. 1% na carga tributária do contador. Por quê? A carga tributária dele é 19,6. E quanto ficou? 18,6. Professor, agora eu pirei. Eu não entendi. A carga tributária, a alíquota com a redução para o contador é 19,6. Pronto. O contador vai ter direito a tomar crédito. Legal, 7.300. Tirou, tudo, somou o valor da IBS e CBS a pagar, mais o valor do Simples Nacional, deu 9.302. O que eu estou fazendo agora? Eu quero saber o que eu quero pagar, poxa. Eu pego aqui, ó, 9.302. Vamos pegar aqui, ó. 9.302,07 e divido pela receita dele do mês. 50 mil. 50 mil. Quanto deu? Aí eu vou multiplicar por 100. 18,60. Isso significa dizer que a alíquota efetiva dá 18,60. Vamos fazer essa conta agora juntos? Ó, 50 mil vezes 18,6%. 9.300 reais. 9.300. Quanto deu aqui? 9.302. Tá? 9.302, 9.300. Então, esses 7.300 reais que a gente achou aqui, 7.300 reais que a gente achou aqui, representou de redução da alíquota do contador em 1%. 1%. E quanto que dá esse valor aqui? Vamos lá de novo. É cálculo, é análise. 7.300, que é o valor que ele tem de gastos, despesas, que possibilidade de redução de créditos. 7.300. E agora o que eu vou fazer? Dividir por 50 mil. Dividido por 50 mil. Vezes 100. Olha isso, o que é entender de contabilidade, de tributação, de entender o que é o mercado hoje. O contador tem uma despesa que gera crédito para ele, que representa 14,6%. 7.300 representa 14,6% do total que ele reteve de receita, que é 50 mil reais. Certo? Mas quando eu pego esses 7.300 e levo para a tomada de crédito, esses mesmos 7.300 representou 1% a menos na alíquota efetiva dele. Tá entendendo a lógica? Isso é um impacto. Agora, eu estou mostrando isso para o contador. E se você aqui, e sinceramente, eu não sou do tipo de professor que acha que eu sou um baita professor e você tem que pegar porque eu estou dando a minha melhor aula, que eu sou o cara. Eu não sou esse tipo de professor. Aliás, eu tive muitos professores desse jeito, eu abominava. Eu não sou esse tipo de professor. Eu sei que é complexo, mas convenhamos. Eu estou aqui te mostrando o que vai acontecer conosco. Nós. E dá dando trabalho para entender. E tá tudo bem, eu entendo. Vamos junto. Agora imagina o trabalho que vai ter que fazer para cada um dos clientes, em cada nicho diferente, em cada segmento diferente. Professor, eu vou correr para as montanhas. Professor, eu vou largar a profissão. Não! Você vai aprender. Vai aprender. Aprende esse negócio. Fique bom nisso aqui. Se diferencie pelo conhecimento. É isso. É isso que você precisa, tá? Não é hora de desistir porque você está vendo isso aqui. É hora de falar, poxa, vou ter que me esforçar nisso aqui, mas vai dar certo. É assim que tem que ser. Vamos lá. Pronto. Deu 1% de diferença, deu 18,6. Mas a gente quer fazer uma outra conta, né? Uma outra conta. Deixa eu tirar isso aqui. Qual que é a outra conta?
quanto que ele pagou, quanto ele pagaria se fosse no Simples? 5.314. Quanto que ele vai pagar com a reforma tributária? 9.302. Qual conta que a gente quer fazer? 9.302 dividido por 5.304. Opa, ele pegou errado. Ó, já é isso. O que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou tirando. Dá para fazer diferente, né? Dá para fazer aqui, ó, 18,6. Tá aumentando o quê? De 10,63. Aumentou 8%. 8%. E aí a gente pode fazer uma conta assim, ó. 50 mil vezes 8%. Vai aumentar 4 mil reais para o contador pagar. 4 mil reais. E 4 mil reais representa quanto? De 50 mil? Representa os 8%. Pronto, é matemática. E aí, isso aqui é o que vai impactar o que a gente está fazendo. Vai aumentar para o contador. Ponto. Não é só para o contador. Vai aumentar para o profissional liberal, né? As profissões regulamentadas, administrador, contador, vai aumentar. Mesmo com aquela redução dos 30%. Vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque nós temos menos créditos, menos possibilidades de créditos. Mesmo que você rebole aí, pense, que o crédito no XPTO, mas não tem muita coisa para a gente fazer nesse sentido, ok? Porque quanto mais crédito essa empresa teve, menor é a margem de lucro dela, você tem que lembrar disso. Não é muito essa a lógica, tá? E aí quando a gente pensa numa indústria, tende-se a essa indústria ter um valor menor a pagar. Por quê? Porque a indústria tem mais possibilidade de crédito, ela tem muito mais possibilidade de crédito, ok? E aí tem segmentos diferenciados, que cada segmento tem que ser analisado. Cada segmento tem que ser analisado. Isso tudo que eu estou te mostrando é a prática. E eu te mostrei só o do contador. Coloca para mim aí se isso aqui, ó, põe logo em pé aqui já, John, por favor, deixa eu mostrar isso aqui. Então, só para você entender, vamos lá. No Simples Nacional, com a reforma tributária, coloca para mim. No Simples Nacional com a reforma tributária, o que vai acontecer? Eu preciso primeiro entender o cenário. Cenário 1. Eu vou manter tudo simples. Por quê? Não, ele faz tudo B2C. Então, tudo bem. Para o meu cliente, eu vou manter tudo no Simples Nacional. Não, peraí. Eu vou fazer CBS e IBS por fora. Por quê? Não, porque ele tem muitos clientes dele que vão exigir o crédito de CBS e IBS. E aí acaba que é uma opção que não é opção. Ele vai ter que fazer. E aí a gente tem os fatores para considerar nessa escolha. Pode colocar aqui. Fatores para considerar. Clientes que vendem para consumidor final não precisam de crédito. O consumidor final não precisa de crédito para nada. A pessoa física não precisa. Então, a tendência é que essa drogaria, essa academia, essa salão de beleza, a loja de roupas, de calçados, isso fique lá no Simples. Se tiver no Simples Nacional, continue tudo dentro do Simples Nacional. Mas, terceiro setor também, né? Igrejas, associações, cooperativas, essas empresas também não vão precisar de crédito, salvo a cooperativa que tem umas situações diferentes da cooperativa. Tá? Mas essas do terceiro setor, né, cooperativa não é do terceiro setor, as do terceiro setor não vão precisar de crédito e não vão gerar crédito também. Então, essa também vai poder ficar ali. Né? Lembrando que ela ficaria ali, se bem que igreja não vai ser no Simples, eu estou só dando um exemplo assim, de situações fora da operação. Então, ela mesmo que ela seja presumido, ela não vai gerar crédito, não vai ter operação, tudo mais. Clientes que precisam de crédito, ou seja, empresas que fazem B2B, vão ter uma pressão por gerar crédito, ou seja, uma pressão por fazer CBS e IBS por fora, porque elas vão necessitar desses créditos. Os nossos clientes vão necessitar desse crédito, e se ele está precisando fazer crédito para o cliente dele, ele vai olhar para o contador e vai dizer, eu quero meu crédito também. É por isso que a gente fez tudo o que a gente fez na aula de hoje. E aí, se foi realmente algo diferenciado, coloca aí, hashtag subir de nível. Coloca aí, hashtag subir de nível. Hashtag subir de nível. Coloca aí. Boa, muito bem. Muito bom, muito bom. Jarmas, vem cá, vamos fazer o nosso desafio. Quem quer a aula de hoje? A aula de hoje, nós vamos liberar para você
um e-book, né, uma parte. Aqui ontem foi bem completão, mas a gente vai ter algumas situações, exemplos sobre a questão voltada para as empresas do Simples Nacional, tá? Vai ter um e-book hoje também e vai ter essa planilha para você usar, treinar e mostrar, tá? Se você que é dono do seu próprio escritório, fazer os seus cálculos e para você que trabalha em um escritório de contabilidade, mostrar para ele. Olha aqui, ó, como vai impactar. Olha, a Bruna tá se dedicando, tá buscando conhecimento, tá bom? Isso aqui vai fazer a diferença para você. Vamos lá, a gente tem então dois desafios? Dois desafios. Olha só, a gente está com quantas curtidas? 800 curtidas. Poxa, essa aula merece mais, hein? Então, vamos lá. 2 desafios para liberar a aula de hoje para vocês. Aliás, vou liberar, inclusive. Germans, vamos liberar a aula até amanhã? 7 horas? Beleza. Então, olha só. Os desafios são 2 desafios. Eu vou liberar planilha, eu vou liberar e-book e vou deixar essa aula para você assistir mais uma vez. Tá bom? Primeiro desafio. A gente tem 800 curtidas só. Nós queremos pelo menos 1.300 curtidas. 1.300 curtidas. Agora, aqui ó, nesse vídeo, isso mostra para o YouTube que o nosso trabalho é relevante. Mostra para o YouTube que a gente está realmente fazendo algo relevante e importante para vocês. E isso faz com que ele indique a gente para mais e mais pessoas, tá? 800. Professor, como assim? É para curtir aonde? Aqui no YouTube. É para curtir no YouTube. Aonde você vai? Tem um joinha aí embaixo, dá o joinha, tá bom? É só dar aí o seu joinha, o seu like. Vai lá, dá o joinha. Isso ajuda demais o nosso trabalho. Ajuda mesmo, tá? Muito. Beleza? Não é dentro do chat, tá? É nesse botãozinho de like aí. Sai do chat aí se você tiver no celular e vai lá e dê o seu like, que ajuda bastante no nosso trabalho. E a segunda meta é você pegar esse link dessa aula, que tá lá no grupo do WhatsApp, tá? Pega o link dessa aula e manda para pelo menos 2 pessoas. Pessoas que trabalham com você, né, lá na contabilidade, pessoas que estudam com você lá na faculdade. Manda naquele grupo lá de contadores da sua cidade, né, o WhatsApp lá da sua cidade. Manda para mais contadores, mais pessoas que precisam entender isso aqui. E isso ajuda também no nosso trabalho. Então, você vai agora pegar... Ó, a meta do like já foi batida, parabéns, boa. E agora você vai pegar o like, vai pegar o link e vai mandar pelo menos para 2 pessoas que estão envolvidas com a contabilidade, né? Aquela pessoa que está na faculdade, aquela pessoa que trabalha com você, um colega contador, mandar lá no grupo de contadores da sua cidade. É esse a nossa meta, ok? Feito isso, o material vai para você. Qual que é o material? O material é a planilha para você treinar e estressar ela e também um e-book sobre os impactos da reforma tributária nas empresas do Simples Nacional. E eu vou deixar essa aula liberada até amanhã às 19 horas. Tá bom? Beleza? Ó, seguinte, a aula de amanhã, escuta isso aqui. A aula de amanhã eu vou falar do que é hoje, não é do que é amanhã só, hoje. Nós vamos falar de imposto de renda, nós vamos falar da proposta, das mudanças que estão acontecendo e como isso vai impactar o empresário, a empresa e como isso vai ser depois que entrar em vigor o imposto de renda com a tabela acima de R$5.000. A aula de amanhã é super, hiper, mega importante para você estar atualizado sobre o tema. Nós estamos fazendo uma atualização, nós estamos falando de revolução do setor fiscal e essa aula de amanhã é importante demais e ela é fundamental. E na quinta-feira eu faço um planejamento tributário de uma empresa, de um segmento, mostrando hoje e mostrando o depois, analisando qual o melhor regime tributário para ela hoje e mostrando esse impacto lá com a reforma tributária. É um curso que faz a diferença para você, mas não deixe de assistir às aulas. As aulas ficam disponíveis somente aqui para você, tá bom? Beleza? Lembrando que quinta-feira, a aula mais importante, você vai ter a oportunidade de fazer a sua inscrição para a nossa mentoria maestria, tá bom? Beleza? Vamos agora para o momento! Qual a nossa palavra, o nosso código? Tá aí! Então, a aula de hoje, o código da aula de hoje é atualizado. O código da aula de hoje é atualizado. Lembrando, quem participar das 4 aulas, quem tiver os 4 códigos, vai ter direito a um certificado. Não tem custo, nada disso.
tem um certificado que é aceito na faculdade e também nas empresas. Mas tem que participar das aulas. Tem que aguentar o professor explicar. Nossa, ensinar. Tem que aguentar. É isso mesmo. E tem que participar das 4 aulas e ter os 4 códigos. Ok? Então, o código da aula de hoje é atualizado. Boa! Boa! Quem aí está comprometido? Coloca aí, de 0 a 10, qual que é o seu nível de comprometimento para a aula de amanhã? De 0 a 10, qual que é o seu nível de comprometimento para a aula de amanhã? Professor, quantas horas vale o certificado? É um certificado de 8 horas, tá? Certificado de 8 horas. Atualizado. Coloca aí. Então é isso, de 0 a 10, 10, 1000, 10, 100. Aê, muito bom, muito bom. Isso, é isso. Parabéns pela sua disposição, pelo seu empenho em estar buscando conhecimento. Eu te valorizo. E a aula de amanhã vai ser ainda mais importante, impactante e diferente do ponto de vista de te diferenciar aí na sua região. Beleza? Então te encontro amanhã às 20 horas. Forte abraço. Fique com Deus.